e glorificamos o seu nome. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Deus. Queridos, a Epístola aos Efésios é uma das epístolas do apóstolo Paulo, escritas da prisão. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta à igreja de Éfeso. Paulo, apesar de não ter fundado a igreja de Éfeso, ele tinha uma relação muito especial com a igreja de Éfeso, com os Efésios. Nós sabemos que, uma certa feita, Paulo passou 3 anos ensinando, discipulando os crentes na igreja de Éfeso. E foi também para a igreja de Éfeso que Paulo praticamente celebrou um funeral em vida. Paulo estava em uma viagem missionária e não podia entrar em Éfeso, mas ele convidou os anciãos, os líderes da igreja, para que encontrassem com ele em Mileto. E ali em Mileto, Paulo fala da sua partida para Roma, para Jerusalém, e já sabendo que lhe aguardava prisões, e certamente ele não teria mais a oportunidade de voltar a Éfeso e rever aqueles irmãos que ele tanto amava. Então Paulo alonga o seu discurso, e o texto bíblico vai dizer que ele chora muito, houve muito choro entre Paulo e os anciãos, os presbíteros da igreja de Éfeso, porque Paulo estava se despedindo deles, dizendo que não mais veria o rosto daqueles irmãos. E é para esta igreja que Paulo escreve essa carta. Se você analisar os 6 capítulos de Éfeso, você vai observar que há ali lições maravilhosas, lições importantíssimas. Paulo começa falando da grandeza da salvação, do nosso estado em relação à salvação que Deus nos otorgou. Paulo vai dizer que o Senhor nos fizera os Efésios assentarem nas regiões celestiais e serem abençoados com todas as bênçãos espirituais. Paulo exorta a igreja de Éfeso a viver como corpo de Cristo, entendendo que Cristo é a cabeça da igreja e, portanto, o corpo ele deve estar em unidade. No capítulo 5, inclusive, Paulo fala aos casais, marido e mulher, sobre essa metáfora. Ele diz que a mulher deve reverenciar o marido como a Cristo, como a igreja reverencia a Cristo. E Paulo diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, fazendo a gente entender essa relação não de união, mas unidade. União é apenas estar junto, estar ao lado, estar perto, mas unidade é comungar do mesmo objetivo. Unidade é a fusão, unidade é a junção, unidade é estar pronto para o mesmo propósito. Unidade é tirar o eu e colocar o nós, para que o propósito seja único, mesmo que seja perseguido por 2 pessoas ou por pessoas diferentes. Então Paulo, ele instrui essa igreja o viver em Cristo, o abandonar o pecado, o deixar as mazelas da vida e da carne para experimentar a grandeza do poder e do amor de Deus. É para esta igreja que Paulo ensina a célebre e muito importante doutrina da batalha espiritual, quando ele diz que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas lutamos contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E compreendendo a esfera desta guerra,
compreendendo a esfera espiritual dessa batalha, nós devemos entender que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, e Ele nos convoca a nos munir de todo o armamento espiritual, a nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Quando eu falo do dia mau, eu aprendo com o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Efésios, que todos nós podemos experimentar o dia mau. O dia mau é um momento de guerra, de batalha, de angústia, de dificuldade, de adversidade, que todos nós podemos enfrentar sucessivamente a um dia bom. Olha, eu aprendi que não há alegria que dure para sempre, no sentido de momentos de emoção ou de felicidade que nós vivemos aqui na terra, como também não há momento de angústia, tristeza que dura para sempre. Nós sim vivemos aqui na terra de altos e baixos, não somos super-homens, não somos anjos, ainda não nos tornamos seres espirituais, então nós experimentamos como Jó o bem de Deus, mas precisamos estar preparados para também experimentar o mal, experimentar as desventuras que a vida nos traz, que a vida nos oferta. E é aí que Paulo vai ensinar aos Efésios que para resistir o dia mau, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, o dia mau vai passar, você vai sacudir a cinza, vai se levantar vitorioso e vai continuar glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Com essa introdução, queridos, eu venho para o capítulo 5, onde Paulo, depois de trazer esse ensino a respeito da metáfora da igreja, onde ensina que Cristo é a cabeça, fazer a comparação também com o casamento, dentre as lições que aqui estão, ele chama a atenção para uma forma de vida que nós devemos adotar. E que forma de vida é essa, pastor Jonas? Ele diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução. Nós sabemos que o vinho era uma bebida comum naquela época. As pessoas normalmente faziam uso do vinho para festejar, para comemorar os seus momentos de alegria, ao casar, ao nascer uma criança, a criança ser ali introduzida na adolescência, todos os momentos da vida, as festas, até mesmo as festas religiosas, muitas das vezes eram regadas a vinho. O vinho era uma bebida nobre, o vinho era uma bebida desejada pela maioria das pessoas da sociedade. Eles faziam uso do vinho, mas sabemos também que o vinho, ele tomado em excesso, ele trazia o que? Contenda, dissolução e problemas. Temos na Bíblia, por exemplo, a história de Noé, que plantou uma vinha para comemorar o término do dilúvio, para comemorar aquele tempo de tempestade que passou na vida dele. Afinal de contas, por mais de um ano, ele tinha permanecido enclausurado dentro de uma arca com sua família e com aqueles animais. Eu imagino que não foi muito fácil passar ali mais de um ano e 10 dias, se não me falha a memória, foi o tempo que eles permaneceram ali. E agora, quando ele sai, ele planta uma vinha, vai esperar essa vinha crescer, vai esperar essa vinha produzir, vai esperar essa uva amadurecer, e depois ele vai prensar a uva e vai tomar o vinho. Estava tão feliz que não queria parar de tomar o vinho, e deu problema para Noé aquele momento, aquela comemoração. Então, talvez baseado nisso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa aqui essa metáfora e diz: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. Nós podemos aqui, queridos, entender que o apóstolo Paulo está falando das várias correntes
de doutrinas, de filosofias, de pensamentos que assolavam a igreja do Senhor naquele tempo. Enquanto Paulo pregava o evangelho da cruz, enquanto Paulo pregava o evangelho de Jesus, enquanto Paulo pregava o evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão, o evangelho do sangue de Jesus, o evangelho que fala do inferno, mas que também fala do céu, nós tínhamos ali o gnosticismo, nós tínhamos ali tantas outras correntes filosóficas que objetivava captar o entendimento, a mente dos cristãos daquele tempo, para colocar um evangelho distorcido no coração deles. E Paulo, observando aquela situação e o bombardeio que o sistema, que aquele momento, que aquela sociedade, que aqueles ensinos traziam contra a igreja do Senhor, ele traz uma instrução para a igreja. E Paulo vai dizer: olha, as filosofias estão aí, as correntes estão aí, são muitas revelações, são muitas teorias, e eu imagino que a igreja perguntava: Paulo, como nós vamos saber o que é certo? Paulo, como nós vamos entender o que é correto? Paulo, como nós vamos saber o que vem de Deus e o que vem do homem e o que vem dos demônios? Porque há três correntes, há três fontes de doutrina: a doutrina que vem do homem, a doutrina que vem de demônios e a doutrina que vem de Deus. É importante que nós tenhamos sabedoria para conhecer a fonte da doutrina. E quando eu digo tenhamos sabedoria, devemos pensar como o Tiago nos ensinou, porque a sabedoria também, ela tem as suas fontes. Existe a sabedoria da carne, a sabedoria humana. Existe a sabedoria terrena, que se compara à humana. Existe a sabedoria diabólica e existe a sabedoria de Deus. E para compreender a fonte da doutrina, a baliza o padrão é a sabedoria de Deus. Somente pela sabedoria de Deus nós podemos entender se aquilo que estamos recebendo em nossos ouvidos vem da carne, vem do homem ou vem de Deus. Se vem da carne, cuidado, observe. Nem tudo que vem da carne é ruim, mas precisa se observar se não há um desejo deturpado, um desejo corrompido, um desejo fora do padrão de Deus e fora da vontade de Deus, para que não sejamos dominados por esse desejo. Agora, se vem do diabo, nós devemos rejeitar de cara, de primeira, porque o diabo não vem senão roubar, matar e destruir. Tudo que é do diabo traz morte, tudo que é do diabo traz perecimento, tudo que é do diabo traz destruição. Então é importante que nós rejeitemos tudo que vem do diabo, mas a sabedoria de Deus, ela traz o conhecimento verdadeiro. A sabedoria de Deus, ela traz a revelação plena do que é a vontade, a palavra. Ela traz o coração de Deus para o nosso coração. A sabedoria de Deus faz o pequeno, o fraco entender as grandiosas coisas de Deus. A sabedoria de Deus faz quem nunca leu um ó entender a grandeza da palavra de Deus. A sabedoria de Deus faz quem nunca pegou num lápis, numa caneta, saber que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente e que Ele pode tudo. E mesmo que não tenha um diploma na parede, não tenha um canudo na mão, como muitos dizem por aí, mas vão olhar como olharam para Pedro e perguntar: onde esses homens estudaram? Eram pescadores, eram idólatras, nunca foram na aula, não participam do sinédrio, não têm diploma, não são doutores, mas estão dando aula, estão dando um show de aula, estão ensinando. Sabe por quê? Sabedoria de Deus, sabedoria de Deus, sabedoria de Deus, sabedoria de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo está dizendo: como é que a gente possui essa sabedoria?
Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. Você fez um curso de teologia, amém, glória a Deus. Mas há muitas correntes teológicas e alguns se gabam: eu sou calvinista, outros eu sou arminiano, outros eu sou... Tem tantas correntes que eu nem vou lembrar o nome agora. E aí, eu estudei escatologia, mas a minha corrente é a milenista, o outro é pré-milenista, o outro é pós-milenista. Mas a minha escatologia é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista, a minha escatologia é mid-tribulacionista, e por aí vão tantas as correntes, queridos, que podem significar o vinho em que há contenda, porque enquanto se discute a teologia, enquanto se discute a corrente teológica, esquecem-se daquilo que é o cerne da doutrina. Por exemplo, eu não devo, queridos, me preocupar com o calvinismo, com o arminianismo ou com qualquer uma outra corrente doutrinária a respeito da salvação, porque o que eu devo entender é que Jesus veio do céu, se encarnou, Ele é o Verbo de Deus que veio trazer salvação aos homens. Ele viveu aqui, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou glorioso, e Ele está vivo, porque Ele subiu aos céus e se assentou à direita de nós. Calvino não pode perdoar pecado, Armínio não pode perdoar pecado, Tomás de Aquino não pode perdoar pecado, mas conhecendo Calvino ou não, conhecendo Tomás de Aquino ou não, conhecendo Armínio ou não, o cachaceiro ouve falar de Jesus e diz: eu quero Jesus, e é liberto. O drogado diz: eu quero Jesus, e é salvo. O pecador, o adúltero, prostituto, ouve falar de Jesus, o evangelho entra no coração dele e ele é salvo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia, 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 aleluia. Não me interessa o que A ensinou sobre a milenismo, não me interessa o que B ensinou sobre pós-milenismo, o que C ensinou sobre pré-milenismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Sabe o que importa? É que a Bíblia diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Sabe o que interessa? É que Ele vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos subir com Ele. A igreja está aqui por um tempo, mas a eternidade nos espera. Quando a trombeta soar, a trombeta dará um sinal dizendo: encerrou-se o tempo de pregar o evangelho, a missão foi cumprida, o tempo foi cumprido, a graça terminou, a graça fechou, mas agora somos chamados ao encontro do Senhor Jesus para estar com Ele na glória. Essa deve ser a nossa esperança. Aleluia. São muitas correntes, são muitos os pensamentos, mas Paulo está dizendo: não te embriague com o vinho, que há dissolução. Tem uma coisa que vocês precisam fazer: enchei-vos do Espírito. A fonte da sabedoria, do entendimento, do conhecimento da vontade de Deus é o Espírito Santo. E eu quero que você entenda mais uma vez. Eu tenho falado repetidas vezes a essa igreja que o Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é um fogo. O Espírito Santo não é a água. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. Esses símbolos naturais são utilizados, alguns como o azeite, alguns como a pomba, alguns como o fogo,
para representar o ser, a essência do Espírito Santo. Outros são utilizados para representar a obra do Espírito Santo. É a pedagogia de Deus, é a didática de Deus. Deus é um excelentíssimo professor, e entendendo a nossa dificuldade de compreender a grandeza do seu poder, porque Ele é eterno, infinito, como o ser finito pode compreender o infinito? Como o ser finito pode compreender o eterno? Então Deus usa símbolos para nos fazer compreender a grandeza do seu poder. Mas de eternidade em eternidade o Pai é Deus, de eternidade em eternidade o Filho é Deus, de eternidade em eternidade o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas na Trindade, aleluia, mas é um só Deus. É difícil entender isso, pastor, é difícil, é um mistério, mas se deixar de ser difícil, ele deixa de ser Deus, mas ele continua sendo Deus, aleluia. E na sua pedagogia ele trabalha com concreto. E aí as pessoas muitas das vezes têm dificuldade, ou o Espírito é o fogo, ou o Espírito é a água, ou o Espírito é a pomba. E aí as pessoas estão botando pombinha para voar na igreja, o outro vem com a chamazinha para impressionar, o outro vem, né, com a garrafinha de água para jogar. Não, querido, o Espírito Santo quer que você saia desse nível da pré-escola, quer que você saia desse nível do jardim de infância e entra na dimensão do real, entra numa dimensão de conhecimento maior, que o Espírito Santo é uma pessoa que quer trocar uma ideia com você, quer ter uma conversa com você, quer falar face a face com você, quer desenvolver um relacionamento com você, quer habitar em você. E aí por isso quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, a primeira palavra que vem ao meu coração, da razão porque eu preciso ser cheio do Espírito, é comunhão. Nós buscamos muito o Espírito Santo para ter dons espirituais. Agora muitas pessoas podem ter dons espirituais sem ter comunhão. Muita gente faz coisas extraordinárias sem ter relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, onde o senhor viu isso? Se assim não fora, Jesus não teria dito, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque naquele dia muitos vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas. E ele vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço. O que Jesus está dizendo? Eu sei que eu liberei os dons. Eu sei que o meu Espírito Santo está lá na terra. E os dons se tornaram acessíveis àquele que buscou os dons. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu quero te conhecer e quero que você me conheça. É diferente, aleluia, com aquele que tem os dons e aquele que tem o relacionamento. É como você trabalhar numa fábrica ou numa fazenda. E você trabalha, você é um empregado da fazenda, você tem as suas prerrogativas. Tem uns que são até gerentes, sim ou não? Foi contratado pelos recursos humanos, está ali executando a sua função, compra, vende, troca, dirige, dá ordem a outros, tem até cargos superiores ali, outros que são servos exercendo as funções diárias. Mas essas pessoas, muitas delas, jamais viram o patrão. Não sabem. Ah, eu sei que o dono dessa fábrica é fulano de tal. Eu trabalhei por mais de 10 anos numa metalúrgica, e o dono dessa metalúrgica, Sebastião Camargo Penteado, e depois faleceu nos anos 90 e alguma coisa, e passou para os seus filhos. Muitos dos colegas que entraram na empresa antes de mim, por várias vezes viram o Sebastião Camargo Penteado, que fazia visitas à empresa, mas eu nunca o vi. E eu estou trazendo isso para você entender que a obra de Deus é uma coisa, a pessoa de Deus é outra coisa. E tem muita gente que faz a obra de Deus sem se relacionar
com Deus. E diga-se de passagem, com o avanço da instituição, com esses quase 30 milhões de evangélicos no Brasil, se levantou um chamado mercado gospel, onde nós temos empresas de todo tipo investindo em cantores, investindo em pregadores, investindo em grupos musicais, investindo em programas de marketing para a igreja, investindo em programa de crescimento para a igreja, e tem igrejas crescendo com marketing, mas sem a presença de Deus. Tem gente famosa e conhecida no Brasil e no mundo, mas que não é conhecida no céu. Tem gente conhecida de nós, tem gente com milhões de seguidores, mas que naquele dia Jesus vai dizer: quem é você? Eu não te conheço. Participa do mercado gospel, mas não se relaciona com o Espírito Santo. Deus não deu o Espírito Santo primeiramente só para operar sinais em nosso meio ou nos usar com sinais. Deus deu o Espírito Santo para revelar a sua pessoa a nós e possibilitar um relacionamento com Ele. Aleluia. Quando nós lemos Evangelho de João capítulo 14, versículo 16, ele diz, e a 18 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga comigo assim: presença pessoal do Espírito Santo na minha vida. Quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. O termo grego é outro da mesma espécie, outro divino como eu e o Pai, outro como nós, vai estar convosco. Ele não diz vai visitar vocês, vai passear no meio de vocês, vai se manifestar alguns momentos no meio de vocês. Olhem para mim, eu me pego às vezes cantando, vem me visitar hoje aqui. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a visita, ela fica um pouquinho e vai embora. A visita não tem liberdade de abrir a geladeira, a visita não tem liberdade de entrar no quarto. A visita às vezes se limita à varanda da casa, quando muito entra na sala da casa. Se tiver sido convidada para um almoço, talvez vá para a sala de jantar, para a mesa de jantar, mas é temporária e vai embora, e não se sabe quanto tempo ela vai voltar. Mas o que Ele prometeu é que Ele não daria o Consolador para fazer uma visita. Ele diz: eu vou dar um outro Consolador para que fique convosco, para que fique convosco, para que fique convosco. O sol nasceu, a presença dele; ao meio-dia, a presença dele; entardeceu, ele está lá; anoiteceu, ele está lá. Eu estou na bênção, ele está lá. Eu estou na prova, ele está lá. Eu estou feliz, ele está lá. Eu estou triste, ele está lá. Eu estou doente, ele está lá. Eu estou com saúde, ele está lá. A presença é a presença dele constante. E ele ainda faz uma distinção dizendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não se relaciona com quem não conheceu a Jesus. O ponto de partida é arrependimento, confissão, conversão.
perdão, purificação pelo sangue de Jesus, aí o Espírito Santo vem morar, vem habitar na nossa vida. E o mundo não pode receber porque não passou por esse processo. Agora eu quero que você analise, se puder pôr o texto para mim aqui, para a igreja acompanhar, por gentileza, o versículo 17 de João 14, diz: porque não o vê nem o conhece. Não o vê, nem o conhece. Aí eu pergunto: você vê o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Mas Jesus está dizendo que nós conhecemos, porque Ele habita em nós, aleluia. Se nós conhecemos, nós o vemos pela fé. É por isso que eu disse, nesta manhã, eu não sinto o Espírito Santo, mas eu vejo o Espírito Santo presente aqui, porque está na minha vida, está na vida de muitos crentes aqui, nesta manhã. Se isso é uma realidade da tua vida, glorifica o nome dele. Aleluia. O versículo 25 vai dizer assim, 25 do mesmo capítulo: tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, olha a personalidade, aquele Consolador tem uma personalidade, não é aquilo, não é como, é aquele, tem um indicativo de pessoa, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Queridos, existe uma diferença em ter a presença do Espírito Santo e sentir ou ser visitado pelo Espírito Santo. Eu vejo isso numa analogia entre José e Sansão. Quando José, no capítulo 41, versículo 38 de Gênesis, ele vai diante de Faraó. Faraó olha para ele e diz assim: nós encontraríamos um varão como este, em quem habita o Espírito de Deus. Faraó entende que em José havia o Espírito de Deus. O termo haja o Espírito de Deus não é que o Espírito de Deus o visitava. José estava na casa de Jacó, não era a túnica de várias cores que incomodava os seus irmãos, mas era a presença do Espírito Santo, porque enquanto os irmãos eram da mentira, ele era da verdade. Enquanto os irmãos enganavam o pai, José era verdadeiro com o pai. Enquanto na face dos irmãos brilhavam as obras da carne, em José se manifestava o fruto do Espírito. José desce a cova, o Espírito desce também. José sai da cova, o Espírito sai também. José está na carruagem como escravo, mas o Espírito está na carruagem também. José vai para a casa de Potifar, mas o Espírito está na vida de José. José vai para a prisão, o Espírito está na vida de José. José vai diante de Faraó, o Espírito está em José, a ponto de Faraó perceber e dizer: tem o Espírito de Deus na vida deste homem. Aleluia. Comunhão com o Espírito Santo. O primeiro papel do Espírito é comunhão, é relacionamento. Quem conhece o Espírito Santo conhece o Pai e conhece o Filho. Quem tem o Espírito Santo tem o Pai e tem o Filho. Agora veja Sansão. Sansão era cheio do Espírito Santo, fazia alguma coisa e pronto. Mas na hora de pecar também pecava, porque não entendia. É tanto que ele não sabia de onde vinha a força dele, e ele achava que era do cabelo, mas tinha muitas coisas além do cabelo que Sansão não podia fazer. Aliás, todo nazireu não podia cortar o cabelo, não era só Sansão. Samuel também não podia cortar o cabelo. Todo aquele que era chamado nazireu não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo, se contaminar com alguma coisa. Então não era uma peculiaridade dele. Por que Sansão pensava que a força dele estava no cabelo? Porque ele não conhecia o Espírito Santo que habitava dentro dele. Diferente de Samuel, sim ou não? E aí quando os seus muitos pecados, chega a hora que ele vai revelar o seu segredo, o segredo da sua insensatez,
O segredo da sua falta de conhecimento de Deus, não sabia quem estava nele e quem operava nele, e na verdade ele já tinha perdido por seus muitos atos de desrespeito com as orientações de Deus para a sua vida. Quem não conhece o Espírito de Deus, desrespeita o Espírito de Deus. É por isso que quem não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, até prega, ele faz o apelo, muitas pessoas vêm aceitar Jesus, mas ele sai do púlpito e vai para um motel prostituir. É por isso que tem muita gente que até canta bonito, mas desce do púlpito e vai para a boate dançar e tomar cerveja. Tem muita gente que até toca bonito na igreja, mas deixa o seu instrumento na casa do Senhor e vai para a orgia. Sabe por quê? Na casa de Deus, aproveitando o ambiente do Espírito de Deus, na presença de outro, as coisas acontecem, mas ele não conhece a Deus. São os Sansões da era moderna. São os Sansões da era moderna que ocupam o nosso púlpito. São fenômenos da internet. Pregam nos maiores congressos do Brasil. Viajam até o mundo. Se hospedam em hotéis de 5 estrelas. Dormem em camas fofas, cheirosas, bem forradas. Mas naquele dia receberão de Deus a voz dizendo: não vos conheço. Levante a tua mão, porque na tua simplicidade, no teu jeitinho de ser, na tua pequenez, nessa vida sem fama, nessa vida sem luxo, você tem o privilégio de conhecer o Espírito Santo de Deus e ter comunhão com Ele, aleluia, ter comunhão com o Espírito Santo, lá no tanque lavando vasilha, lá na casa passando pano, no seu trabalho, mas a presença do Espírito Santo está lá. Não interessa a hora do dia, o momento que você está vivendo, mas a presença do Espírito Santo está lá. Só para você entender, aleluia, que essa comunhão, alguém, o irmão João, ele trabalhava numa metalúrgica, e todo dia ele chegava no serviço, e no meio da peãozada ele dizia: glória a Deus, aleluia, eu estou nele e ele está em mim, glória a Deus. E aí, queridos, o chefe dele ficava incomodado, porque todo dia, e os peões sorriam e zombavam do João, mas o João chegava todo dia na empresa: glória a Deus, aleluia, eu estou nele e ele está em mim, eu estou nele e ele está em mim, e sorriam e zombavam dele. Aí um dia o chefe diz: João, eu quero ter uma conversa com você, tal hora você passa na minha sala que eu quero conversar com você. E João, na hora marcada, se dirigiu ao escritório do seu encarregado, do seu supervisor. E o supervisor diz: João, todo dia você chega na empresa e diz: glória a Deus, eu estou nele e ele está em mim. Que negócio é esse, João? Me explica como que é isso. Eu estou nele e ele está em mim. E João diz: chefe, é o seguinte, é porque eu e o Espírito Santo, nós somos assim, eu estou nele e ele está em mim. Como é isso, João? Ah, me explica isso aí. Olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos fazer o seguinte: vamos ali na fábrica, vamos lá perto do forno, na área ali onde o metal é ligotado ou derramado ali. E João então foi com aquele chefe até ali, a área de produção da fábrica, e ali o metal estava incandescente, sendo vertido ali a altíssima temperatura. E João diz: o que é isso aí, meu chefe? Ele diz: é um metal incandescente. Ele diz: o que tem aí? Ele falou: tem metal e tem fogo. E João olhou para ele e disse: e aí, como você pode ver onde está o fogo e onde está o metal? E o chefe diz: João, não dá para separar, o fogo está no metal e o metal está no fogo, o metal está incandescente, então não dá para separar as duas coisas, os dois estão juntos. Aí João olhou para ele assim: sou eu e o Espírito Santo, eu estou nele, ele está em mim, não dá para separar, eu estou cheio da presença dele e eu estou nele. Aleluia. E o apóstolo João escreveu isso: ele está em vós
e vós estáis nele. Aleluia. Levante a tua mão e diga: obrigado, Espírito Santo, por habitar. Nós não vamos orar para que Ele nos visite, mas nós vamos agradecer porque Ele habita em nós. Nós vamos adorá-lo com a habitação dele em nós. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Qual é a segunda palavra? Diga comigo: propósito. Primeira razão de sermos cheios do Espírito é comunhão, é vida de Deus em nós e vida nossa em Deus. Deus opera em minha salvação e eu passo a viver e a fazer o que Deus quer que seja feito para a glória do nome dele. Propósito, aleluia, é a segunda palavra. O texto de João 16, 13, 14 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Diga comigo: ele me glorificará. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Olha para mim, o Espírito Santo não habita na minha vida para eu ter curtida no Instagram. O Espírito Santo não habita na minha vida para eu ganhar dinheiro e ficar rico. O Espírito Santo não habita na minha vida para eu me sentir um popstar, uma estrela do século 21. Ah, pastor, por que o Espírito Santo habita na minha vida? Ele me glorificará, ele me glorificará, ele me glorificará, ele me glorificará. Se eu prego, a glória dele. Se alguém foi curado, a glória dele. Se o demônio saiu, a glória dele, a glória dele. Se eu cantei, a igreja glorificou, a glória dele. Se eu toquei, a igreja glorificou, a glória dele. Se ele fez, a glória dele. Se ele deixou de fazer, a glória dele. Porque o propósito do Espírito Santo é a glória do nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais usando Deus do que sendo usadas por Deus. A proposta é: você vai ganhar muito dinheiro com esse louvor. Você vai ganhar muito dinheiro com esse signo. Olha, invista aqui nesse marketing que você vai bombar. O mercado evangélico agora está consumindo isso aqui. É por isso que a gente não sabe o que está cantando. Estamos fazendo orações erradas, equivocadas, como essa que eu cantei aqui, e vou repetir: vem me visitar hoje aqui. Não, faz mais de 2000 anos que ele desceu. Lá em Joel capítulo 2, 28, ele não disse que vinha visitar, disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o derramar, não é o visitar. Nos textos que eu acabei de ler diz: eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar, e Ele não vai voltar, mas vai ficar. E lá em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ele veio com um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e línguas foram repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas. Ele não visita, ele está aqui, e o propósito dele é glorificar a Deus. Ele glorifica o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor. E lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O propósito é glorificar pelo testemunho, porque ele nos torna testemunha. Como é que uma pessoa pode ser testemunha? A pessoa só pode ser testemunha conhecendo os envolvidos e conhecendo os fatos. Ele sabe o que foi feito e sabe quem fez. Aí ele é convidado para dar um testemunho.
Se ele não conhece os fatos e não sabe quem fez e vai testemunhar, ele é uma falsa testemunha. É por isso que quem não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus é uma falsa testemunha. Prega de noite na igreja e toma remédio para morrer no outro dia, porque não sabe de quem está falando, não sabe por quem está pregando. Prega na igreja, canta na igreja, mas não acredita no que canta, não confia no que prega, não conhece a palavra que está pregando, vive emocionalmente miserável, vive espiritualmente miserável, mesmo estando com milhões na conta bancária, porque não conhece o Espírito Santo e apresenta um testemunho falso daquilo que ouviu, mas não viu. Ouviu alguém falar, ouviu alguém dizer, mas não experimentou, não viu Cristo, não viu o Espírito Santo, não tem relacionamento com Ele, então dá um testemunho falso. Mas Ele está nesta manhã levantando testemunhas verdadeiras. Ele está nesta manhã levantando gente que glorifica o nome dEle. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e diga: Senhor, o meu propósito é te glorificar, o meu propósito é te exaltar, o meu propósito é testemunhar do Senhor. Revela-me a tua pessoa a cada dia mais, para que eu testemunhe de ti. Aleluia. Nós precisamos terminar. A terceira palavra que eu disse para vocês é capacitação. O Espírito Santo, ele traz comunhão. O Espírito Santo, ele revela o propósito e faz cumprir o propósito. E o Espírito Santo, ele traz capacitação para o propósito. Aleluias. O texto, queridos, de Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Só para você entender como Jesus se preocupa com um relacionamento. Não é o fato de você ser usado para expulsar demônio, para repreender a força do inferno, para abrir igreja, para pregar para as almas, para ganhar pessoas para Ele. Não. Você tem que ter o registro seu aqui, onde eu seja o seu Pai, o teu Salvador, e você seja conhecido no céu, e eu seja conhecido por ti, aleluia, na terra. Jesus está dizendo desse conhecimento, mas aí ele vai falar da capacitação. Eis que vos dou poder, dínamos, aleluia, é o poder, poder para, o poder não é para sapatear na igreja, o poder não é só para falar em mistério no microfone, o poder não é para rodar na igreja. É certo que nós nos emocionamos ao sentirmos a presença do Espírito num culto pentecostal, num culto maravilhoso como esta manhã. É inevitável que a gente não dê um glória a Deus alto, é inevitável que a gente não dê um aleluia mais emocionado, é inevitável que a gente até não se levante para dar glória a Deus. Mas entenda uma coisa, não é isso que determina, queridos, o propósito, a razão de nós sermos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? O poder não é para uma disputa interna de quem é melhor ou pior. O poder não é para uma disputa interna de quem fala mais línguas estranhas do que o outro. O poder não é para uma disputa de quem profetiza ou deixa de profetizar na igreja. O poder é para forçar a porta do inferno e afastá-la para trás, enquanto a igreja avança, enquanto a igreja rompe, enquanto a igreja vai. Serpentes e escorpiões não está falando apenas daqueles bichinhos peçonhentos que às vezes aparecem na nossa casa e você vai lá: vou pisar porque Jesus me deu poder, faça isso. Não, ele está falando do reino das trevas. Satanás, como a serpente,
é astuto e dá um bote na hora que você não espera. Mas se você estiver cheio do poder de Deus, pisa na serpente astuta e ela será destruída pelo poder do nome de Jesus. O escorpião se esconde nos entulhos dos terrenos baldios, ou até dentro de um calçado. Quando você calça, ele pica e injeta o seu veneno. Os demônios são assim, causando opressão, causando obras malignas nas vidas das pessoas, trazendo os pensamentos malignos, trazendo os desejos malignos, trazendo mau caratismo na vida das pessoas. Nós estamos vivendo a sociedade do relativismo, onde, queridos, nós somos convidados a corromper dias após dias. E quantos crentes já não são mais como os crentes de outrora? Quantos crentes não são mais como eram há 20, 30 anos atrás? Eles não bebiam, passaram a beber. Eles não fumavam, passavam a fumar. Vem na igreja no domingo, mas segue a vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, como se ímpios fossem. Participam das rodadas malignas. As nossas festas já não são mais santas como eram antigamente, onde a gente orava e pedia a bênção do Senhor numa festa de aniversário, numa festa de casamento, numa festa de comemoração qualquer. Hoje não, as nossas festas são regadas a músicas seculares, as nossas festas são regadas às danças como lá no mundo são. As nossas festas têm até bebidas alcoólicas, porque alguns amigos nós convidamos que não tomam refrigerante, e ao invés deles serem convidados a respeitar o nosso ambiente, nós mudamos o nosso ambiente para se adaptar à vontade dele. O veneno do escorpião está atingindo a vida de muita gente, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele não é contaminado por este veneno, mas ele pisa no escorpião e diz: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás. Tem poder de Deus para resistir. Aleluia. Capacitação, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.